E hoje, então, vou falar sobre um obstáculo que pode impedir você de continuar sendo e ainda de se tornar um terapeuta de massagem. E por que esse obstáculo pode te impedir? Esse obstáculo é as manobras que causam dor e você vai ter um futuro limitado na massagem. Então, se você tem um futuro limitado na massagem, você pode nem chegar a ser um terapeuta de massagem e já se limitar, porque está fazendo a manobra que causa essa dor, que causa um desconforto em você. E se você já é uma pessoa que trabalha com massagem, você não vai conseguir alcançar e ser um terapeuta de massagem que tem resultados, porque talvez você já esteja com essa dor e você já esteja se limitando de seguir adiante, de seguir em frente. E eu vou te mostrar quais são essas manobras, quais são algumas das manobras que você pode estar usando aí e que podem te gerar essa dor, podem te gerar futura lesão e podem limitar o seu futuro como um terapeuta de massagem. Então, eu tô aqui para mostrar para você. Por quê? Porque eu não quero que você seja uma pessoa limitada. Eu não quero que você limite a sua jornada. Eu quero que você siga nessa sua missão. Eu quero que você se torne um terapeuta de massagem e faça dessa profissão quanto tempo você quiser. E que você atue como um terapeuta de massagem quanto tempo você decidir. Não é a dor que vai te parar, porque a minha ideia é fazer com que você siga sem dor. É te mostrar que é possível e que você pode seguir esse caminho. Porém, esse é um dos obstáculos que surge na jornada. E eu falo desse assunto aqui com vocês porque isso já foi um obstáculo para mim. E isso já foi um obstáculo para aqueles alunos que entram no meu curso e já têm uma bagagem anterior. E quando eles entram, eu observo que eles têm esse obstáculo porque já foi criado esse obstáculo. E aí eu mostro como eles podem superar esse obstáculo dentro do curso. Então, como eu já passei por isso antes, eu quero evitar que você passe por isso agora. Eu quero encurtar a sua jornada e evitar que você sinta dor, evitar que você sinta algum desconforto. E se você sentir ao longo da sua jornada, você já sabe que isso é um obstáculo e você sabe como superar isso, porque eu vou te falar isso hoje. Então, um dos meus propósitos é fazer com que você siga na sua jornada dentro da massagem, por quanto tempo você determinar. Se você quer seguir durante muito, muito tempo e tá lá, velhinha, bem velhinha, trabalhando com massagem, você vai conseguir. E eu não digo nem velhinha, né? Porque se você vai estar com o seu corpo são, velhinha é forma de dizer, mas eu conheço muitos profissionais que já têm uma certa idade, que já estão com lá os seus 60, 65, 70, e ainda atuam com massagem. Na Tailândia, eu pude conhecer alguns mestres, inclusive, com mais tempo de profissão, com mais idade, e que estão com corpo são, que estão conseguindo fazer massagem. Quando a gente fala velhinha, dá uma impressão daquela pessoa que não consegue fazer nada, né? E não, a ideia é que você caminhe a sua jornada com mais idade, com menos idade, com quanto você tiver de idade, se você quiser começar agora na massagem, e se você, não importa a idade que você tem, se você se sente velho demais para começar, lembra disso que eu estou falando, não tem idade para começar. Eu tenho alunas que começam o curso com 60 anos, com 65 anos, então não tem idade para começar. Se você jovem, se você já é uma pessoa que tem a sua idade de 60, 70 e você quer começar, você vai conseguir começar. Depende de você, da sua persistência, do seu estudo, e aí eu quero que você, se você está começando agora, lembre que você tem uma jornada, você tem um futuro, né? E eu me preocupava com isso quando eu estava começando. Quando eu tinha meus 20 e poucos, né, eu estava começando e eu sentia dor. E com 3 anos de profissão, eu comecei a sentir muita dor. E aí eu comecei a me preocupar com isso. E eu comecei a me preocupar e perceber o que eu podia fazer. E a desenvolver novas habilidades para que eu não tivesse aquela dor. Então, hoje eu sei. Eu sei porque eu sofria lá atrás, eu sei porque eu tinha dor lá atrás. E eu aprendi como desenvolver isso, eu aprendi como superar esse obstáculo. E eu quero mostrar para você, eu quero te trazer clareza do que você pode estar fazendo que está te gerando essa dor, que está gerando alguma tensão excessiva ou até alguma lesão. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Dora,
Tem outras alunas também, mas agora a Dora foi a primeira que me veio na cabeça. A Dora, a Paty agora é nossa Anjo Flow, foram alunas que entraram para o curso com tendinite, diagnosticado pelo médico, e inclusive o médico recomendou parar de atender. Só que quando elas entraram para o curso, elas entenderam como superar esse obstáculo. Quando elas começaram a aplicar a metodologia, elas perceberam que, além de ter a certeza de que elas podiam continuar fazendo massagem, porque o médico tinha falado que elas não iam poder mais fazer massagem. Então, imagina você hoje diagnosticado com tendinite, e o médico te fala que você não pode mais fazer massagem. Por que ele te fala isso? Porque do jeito que você está fazendo, de fato, você não pode continuar fazendo massagem. Se você tem alguma dor, se você tem alguma lesão. Então, não é que o médico está errado, ele está certo, mas ele está certo diante ao comportamento que você está tendo. Só que você pode ter um comportamento diferente do que você tem hoje. Para quê? Para ter resultados diferentes. Então, se você vai se tornar um terapeuta de massagem, eu vou te ensinar como fazer isso. E é totalmente possível, assim como a Paty conseguiu superar esse obstáculo, assim como a Dora também conseguiu superar. E, como eu estava falando, além de superar e saber que é possível continuar fazendo massagem, sem se limitar, também elas perceberam que o benefício que elas estavam sentindo no corpo era muito maior. Então, você consegue atuar e você ainda tem o benefício para o seu corpo, fazendo bem para o seu corpo, atuando da forma correta, atuando com as ferramentas certas. Eu vou te mostrar hoje uma forma de você prevenir que essa dor apareça. Então, percebe que que algumas pessoas já sentem dor. Então, se você não tem dor hoje, você vai aprender como prevenir essa dor, para que você não tenha isso futuramente. Ah, Nívia, mas eu não estou sentindo dor. Que incrível que você não sente dor. Então, aprenda para você prevenir e não ter essa dor, e assim não se limitar na massagem. A ideia é justamente essa, você não se limitar, é você ser livre na massagem, é você deixar a sua massagem fluir, por quanto tempo você quiser. Tudo que você repete muitas vezes pode gerar lesão. Então, a ideia de você ter várias ferramentas, várias manobras, é para você também não se lesionar. Claro, tem estilos de massagem que causam mais repetições e que geram mais rapidamente dor. Então, depende muito do estilo de massagem que você faz. Eu falei que eu ia citar a modeladora, por quê? Porque a massagem modeladora é uma das técnicas que mais causam lesão no corpo do profissional. E eu tô falando isso por quê? Porque eu já trabalhei com massagem modeladora também. Eu já trabalhei com massagem estética. E a massagem estética tem muito esforço, né? Você mexe demais o seu corpo excessivamente e excessivamente usando as mãos. Então, quem trabalha com modeladora sabe disso. Aí você vai ter que ter ferramentas extras para que você não use excessivamente a sua mão. Não faça o movimento que eu vou falar para vocês aqui. Então, eu selecionei 2, porque não é só a modeladora. Tem gente que faz massagem relaxante e sente dor. Por quê? Porque está usando excessivamente a mesma manobra. E está fazendo muito movimento que força essa região das mãos. Tem outras regiões que você pode estar forçando e não sabe? Tem. Se você sente dor em outras regiões do corpo, talvez você esteja usando o seu corpo de forma errada. Talvez a sua postura está errada, talvez você não está conseguindo variar as manobras, mas hoje eu escolhi para falar da região das mãos com vocês aqui, porque eu sei que as mãos é um instrumento principal, e sem você conseguir ter mobilidade, né, ou ainda, se você tem dor nessa região, você vai se sentir limitado para seguir na massagem uma hora ou outra. Então, esse obstáculo é para que você entenda qual é, quando ele pode aparecer e como superar isso. E aí, no final, eu vou falar como que vocês podem fazer para lidar com esse obstáculo, caso ele apareça, ou você que já tem esse obstáculo.
Qual é a manobra, Nívia, que você está falando? Qual é a manobra que causa dor e leva a um futuro limitado dentro da massagem? 2 manobras eu vou falar hoje aqui para vocês. A primeira manobra é o amassamento, que é aquele movimento que você faz isso com as mãos. Você amassa, né? Então, você usa um movimento de pinça junto com as mãos alternadas, tá? Então, tudo que é movimento de pinça, dentro desse amassamento que você faz, você pode causar lesão futura nas suas mãos. Por quê? Porque quando você pinça, você faz força muscular. E aí, faz esse movimento aqui comigo agora para você sentir. Porque, ó, quando eu faço isso, onde eu sinto? Eu sinto aqui, ó, que é exatamente o local onde eu sentia lá atrás, quando eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Quando eu não sabia o que eu sei hoje. Por isso que eu ensino, porque eu passei por essa fase, eu passei por essa situação e eu não quero que você passe. Então, faz esse movimento. Quando você faz esse movimento, mas não faz só assim, como se fosse fazer, ai, que bonitinho. Não é o que bonitinho, faz força, como se você estivesse apertando uma pessoa, como se você estivesse fazendo um movimento de pinça. E aí você vai sentir que o seu dedo fica rígido, que essa região começa a doer. E quem faz muito esse movimento sabe do que eu estou falando, e que o seu polegar também começa a se tensionar. E talvez você sinta dor também no punho, tá? Então, esse é um dos movimentos que pode te causar lesão. Se você faz ele muitas vezes. Nívia, mas se eu não faço esse movimento, qual movimento eu vou fazer então? A minha massagem praticamente é só com isso. Você pensou isso aí quando eu falei? Talvez a sua massagem seja muitos movimentos de amassamento. Só que massagem não é só amassamento. Massagem tem muitas técnicas, tem infinitas possibilidades, tem infinitas manobras. E eu acabei de falar para você que só no curso da Massagem Flow você aprende mais de 150 manobras. 150 formas de você massagear o seu cliente em várias partes. Então, não é só isso aqui. Massagem não é só isso, não se limite. Abra a sua mente, abra os seus horizontes para que você possa aprender coisas novas e ter resultados melhores, ter resultados mais efetivos. Conseguir ajudar o seu cliente que tem uma dor física, conseguir ajudar o seu cliente que tem uma dor emocional. Por quê? Porque você vai aprender a atuar em 4 áreas, no corpo físico, emocional, mental e energético. Por isso, você não precisa se desgastar fazendo esse movimento. E se você se desgasta fazendo só esse movimento, você está atuando só no corpo físico. Você está se limitando a atuar só no corpo físico. E eu não quero que você se limite. Lembra disso, eu quero que você se abra para as novas oportunidades, para que você tenha novas oportunidades também dentro do seu trabalho. Que você conquiste mais clientes, que você conquiste os seus resultados com os seus clientes e eles saiam da sessão com resultado satisfatório. Tão satisfatório que eles vão querer marcar com você uma próxima sessão, que eles vão querer comprar uma sessão para alguém que eles amam, que eles gostam, que eles vão indicar o seu trabalho para outras pessoas, e com isso você vai ter o seu reconhecimento. Com isso você vai perceber que sim, que você é capaz, que você pode, que você está fazendo certo, que você está trilhando a sua jornada, está trilhando o seu caminho para se tornar um terapeuta de massagem. E a outra manobra é pressão de polegar. Então, toda vez que você usa o seu polegar excessivamente, você vai causar dor nessa região. E aí, isso vai limitar você, porque você vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer pressão. Nívia, mas você está me falando de 2 manobras aqui. Então, quer dizer que eu não faço essas manobras? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer. Se você quer fazer, você pode fazer. Mas você tem que evitar fazer muitas repetições dessas manobras, porque são elas que causam dor e são elas que limitam o seu futuro na massagem. Então, faz o teste. Fica aí com uma pessoa que... Pega uma pessoa que tem aí na sua casa e fica aí, ó, 10 minutos fazendo a mesma repetição. 10 minutos fazendo a mesma repetição.
porque você vai sentir essa dor. Claro, eu não quero que você sinta a dor, mas eu quero que você experimente. Por quê? Eu estou te falando uma coisa aqui que eu passei, que eu vejo que alguns alunos, quando chegam para o curso, já passaram antes. E que talvez você pense, mas será? Vai lá e testa. Se você está na dúvida, vai lá e testa. E fica 10 minutos fazendo a mesma manobra. Eu não quero que você faça 10 minutos da mesma manobra. Até porque isso é ruim para o seu cliente. Então, não é só ruim para você isso. É ruim para o seu cliente, por quê? Porque você não desenvolve o seu potencial máximo. E quando você não desenvolve o seu potencial máximo na massagem, o seu cliente também não tem o resultado máximo. Ele não recebe o potencial máximo que ele pode receber de tratamento dessas 4 áreas: físico, mental, emocional e energético. E quando você se torna um terapeuta de massagem, você percebe que essas 4 áreas do seu cliente, elas estão sendo tratadas e que você está conseguindo ajudar o seu cliente verdadeiramente. Eu vou mostrar no Thiago, para você fixar melhor o que é essa manobra, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão iniciando e que não sabem o que é um amassamento, e que não sabem o que é uma pressão de polegar. Eu sei que pode parecer óbvio isso, mas talvez algumas pessoas não saibam. Então, eu vou fazer rapidamente aqui 1 minuto de demonstração, e aí depois eu volto para falar para vocês o que vocês podem fazer para superar esse obstáculo. A dor no braço, sabe como tirar a dor? A dor no braço também pode ser por esse movimento excessivo. Quando eu comecei a sentir dor, começou nessa região do polegar e nas mãos, né? E aí, depois essa dor, ela foi ramificando para o braço e depois foi para o ombro. Por quê? Porque você vai sobrecarregando. Uma dor que você tem, você vai sobrecarregando outra área. Então, quando eu não tinha as ferramentas que eu tenho hoje, essa dor, ela foi aumentando e sobrecarregando. Então, se você tem a dor no braço, talvez seja por esse movimento repetitivo. Como tirar essa dor? Executando as ferramentas certas, executando manobras diversas, diferentes, para uma mesma sessão com um cliente, tá? E quando você usa a dinâmica que eu ensino, o seu corpo ele vai ficando mais forte. E a dor que você tinha, você vai perceber que ela vai diminuir. Por quê? Porque você traz mais flexibilidade para o seu corpo, você traz mais dinâmica e fluidez para o seu corpo. Então, além de ajudar o seu cliente, você também se ajuda, você também se trata. Eu vou colocar um óleo, por quê? Nívia, mas você falou que faz massagem sem óleo. Sim, eu faço massagem sem óleo, só que justamente a massagem, essa manobra que eu estou falando para você do amassamento, não tem na técnica que eu ensino. Por quê? Porque eu sei que ela pode causar lesão, então eu não ensino amassamento dentro da minha metodologia. Mas eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui usam amassamento na sua massagem que aprendeu em outro lugar. Então, eu quero te mostrar o que é que você tem que evitar. Então, o amassamento é quando você faz esse movimento. E aí, com esse movimento, você usa a pinça, né? Que eu chamo, esse movimento de pinça que causa lesão, que vai dar dor no polegar, que vai dar dor nessa região, vai começar a crescer esse músculo que você tem aqui. Então, ó, esse é o movimento. Você pode fazer, quem faz modeladora, que faz esse movimento, você pode fazer. E a modeladora é um caso à parte, que eu não consigo fazer grandes trocas. Eu consigo aliviar como? Fazendo exercícios, fazendo preparação, né? Então, o que os meus alunos que fazem modeladora usam para se prevenir? Eles fazem toda a preparação, eles fazem a finalização, a desconexão. Então, eles fazem coisas antes e depois, para que o momento durante a massagem não seja um momento que causa a lesão, tá? E aí, se você faz uma relaxante, por exemplo, você também faz esse movimento aqui. Na relaxante também tem esse movimento. Mas qual que é a ideia? Você não precisa fazer esse movimento para o seu cliente relaxar. Se você quer relaxar o seu cliente,
não é só a massagem relaxante que relaxa. E claro, nem todo mundo quer relaxar. Já falei isso aqui numa live outro dia. Tem gente que não quer relaxar e não precisa relaxar. Tem gente que precisa de energia, tem gente que precisa de vitalidade. Então, você precisa encontrar formas, e dentro do curso eu ensino como você faz o passo a passo para que você gere vitalidade para o seu cliente. Tá? O relaxamento é legal? É legal. O relaxamento é importante? É importante. Mas não é só o músculo que precisa relaxar, é a mente que precisa clarear, é a mente que precisa limpar, é a emoção que precisa fluir, é a energia que tem que fluir também e tem que renovar e tem que equilibrar, tá? Então, essa é a manobra que você, toda vez que você fizer, você vai lembrar de mim. Opa, eu não posso fazer muito dessa manobra, eu tenho que ter ferramentas para fazer diferente. E só um pouquinho aqui que eu tô fazendo, eu já tô sentindo a minha mão aqui, já tô sentindo um desconforto na minha mão. Por isso, eu não uso esse amassamento. A segunda manobra que eu falei é pressão de polegar, tá? Pressão de polegar, você usa, Nívia? Uso. Pressão de polegar eu uso. Só que eu sei que tem um limite de tempo para eu usar essa pressão. Eu não posso ficar o tempo todo fazendo pressão de polegar. Então, sabe o que eu percebo que alguns profissionais fazem? Por que eu percebo? Porque quando eu recebo massagem, eu sinto que tem algumas pessoas que ficam assim, ó. Encontra uma região de tensão e fica, e fica, e fica, e fica. E se você trabalha com a relaxante, você sabe do que eu estou falando. Que você fica lá, ó, distensionando, distensionando, achando que isso aqui vai resolver a dor do seu cliente. Não é isso que resolve a dor do seu cliente. Isso aqui, muitas vezes, vai causar mais dor. Por quê? Porque já está inflamada a região, já está tensa, o músculo já está todo contraído e embolado. Se você fica só apertando, apertando, você pode causar mais dor para aquele cliente que está com a região inflamada. Então, como que você faz? Você não vai trabalhar só no local, você não vai ficar só apertando, você vai usar outras manobras para trabalhar naquela região. E além de atuar nessa região, você vai trabalhar na região da periferia, né? Da ramificação que eu falo. Então, tá doendo aqui? Eu vou trabalhar também na ramificação, para a mão, para o braço, para o ombro. Por quê? Porque às vezes tem tanta dor aqui que se eu venho direto na dor, eu causo mais dor no meu cliente. Então, eu posso usar a minha proposta terapêutica. Eu, como um terapeuta de massagem, eu elaboro a minha proposta terapêutica para o cliente, e aí eu posso definir que, se a dor é aqui, eu vou começar em uma região distante, para trabalhar essa região distante, para depois, e é como se eu fosse preparar essa região que está mais longe, para depois chegar aqui. Porque essa dor que está aqui, ela não é só aqui, ela já começa a se estender. Se a pessoa tem muita dor em uma região, a dor já vai se estendendo para outros locais. Só que menor, a dor fica menor. Então, eu venho trabalhando essa dor que é menor em outras regiões, vou preparando e depois eu venho para cá. Então, esquece isso de ficar dissolvendo o nozinho ali que você quer dissolver do seu cliente, porque isso te causa lesão e isso pode piorar a dor do seu cliente. E aí, no dia seguinte, ele fica com mais dor. Em vez de melhorar a dor, ele fica com mais dor. Então, se você tem medo de errar na massagem, uma das coisas que você deve evitar é excessivas repetições no mesmo local com a mesma manobra. Lembra, mesmo local e mesma manobra é ruim para você e é ruim para o seu cliente. E eu tenho certeza que você não quer fazer algo que seja ruim para o seu cliente. Tenho certeza que você quer ajudar o seu cliente. Nívia, mas e aí? E se eu estou forçando? E se eu já fiz essa manobra toda? O que eu faço se eu já estou lesionada? O que eu posso fazer? Aí você vai ter os alongamentos e os exercícios certos para quem trabalha com massagem. Não é qualquer alongamento, não é qualquer movimento, não é qualquer coisa que você sai fazendo que vai te ajudar. E eu te digo mais, quem é aluno sabe disso, a própria conduta da massagem, a própria movimentação que você tem dentro da minha metodologia, dentro do passo a passo que eu ensino, você consegue
aliviar a sua dor e tratar a sua dor. Tem muitos alunos que chegam no curso com dor, começam a praticar, começam a exercitar e sentem melhora na dor. A dor passa. As duas manobras que você precisa evitar fazer muitas repetições é o amassamento, que agora você já sabe, e a pressão de polegar. Quer fazer amassamento? Faz. Mas lembra, opa, a Nívia me falou que eu não posso fazer muito. Então, eu tenho que procurar alternativas para não repetir muitas vezes. Quer fazer a pressão de polegar? Faz. Eu faço pressão de polegar. O que eu não faço é amassamento. Pressão de polegar eu faço. Só que eu sei observar o meu corpo e eu sei quando eu tenho que parar de fazer a pressão de polegar e trocar para a próxima manobra, para não sobrecarregar o meu polegar. Então, toda vez que você sente sobrecarga em uma região, eu estou falando hoje das mãos, mas se você sente sobrecarga no seu ombro, o que será que você está fazendo que está sobrecarregando o seu ombro? Qual manobra você está executando que está sobrecarregando o seu ombro? Se você sente sobrecarga em alguma região do seu corpo, começa a observar o que você está fazendo durante a sessão, durante a massagem, que está sobrecarregando o seu corpo, tá bom? Começa a observar isso. Por quê? Porque o seu corpo, ele tem essa inteligência de aprender com ele mesmo. E é isso que você vai desenvolvendo dentro do passo a passo que eu ensino. O seu próprio corpo vai criando essa inteligência de percepção corporal. O nosso corpo, ele é totalmente treinável. O nosso corpo, ele é totalmente adaptável. E com o tempo, com o passo a passo correto, com as ferramentas certas, você vai se percebendo. Você vai observando e pensando, opa, é essa manobra que eu estou fazendo que está me causando dor. E por que eu estou te falando isso? Porque eu também não tinha essa percepção. Eu desenvolvi. Eu fui desenvolvendo essa habilidade. Então, hoje eu sei, quando eu faço uma manobra e eu tenho que parar, falo, opa, essa manobra já tem que parar e trocar para a próxima. Na verdade, hoje eu não dou tempo de sentir dor por repetição. Por quê? Porque eu tenho tantas ferramentas, eu tenho tantas manobras que eu não preciso repetir. Eu faço a sessão toda sem ficar repetindo muitas vezes a mesma manobra, tá? E você, quando se tornar um terapeuta de massagem, também vai conseguir ter essa opção, ter essa capacidade de desenvolver um atendimento personalizado com manobras únicas, sem repetir a mesma manobra, sem repetir muitas vezes a mesma coisa. E aí, quando você aprender esse passo a passo, você vai compreender que é totalmente possível você conseguir se tornar um terapeuta de massagem com um futuro brilhante, com resultados nos seus atendimentos, com resultados em dor física, em dor emocional, e você vai perceber que os próprios clientes vão indicar o seu trabalho para outras pessoas. Por quê? Porque eles percebem que você gera resultado. E você gerando resultado, você vai ser uma pessoa recomendada. E quanto mais recomendada você for, quanto mais o seu cliente se sentir melhor, você vai ter esse reconhecimento. Você vai perceber que os seus clientes estão te reconhecendo. E aí, meus amores, esse futuro só vai ter sucesso para você. Só vai, cada vez mais, você vai conseguir se desenvolver mais e mais.